Foi assustador naquele momento imaginar que o limão, que é azedo para todo mundo e que normalmente é para mim, estava doce. É esse tipo de percepção que eu estou falando. O jejum tem feito por mim na vida espiritual a mesma coisa que ele faz pelo meu paladar no aspecto natural. De repente eu estou lendo, estudando a palavra. Eu começo a dizer, meu Deus, isso aqui sempre foi doce desse jeito. E eu é que não percebia. Às vezes estou num ambiente de adoração, de oração, e eu começo a dizer, isso sempre foi doce dessa forma. E era eu que por alguma razão não percebia. Seja bem-vindo ao Sonic Fé. Se inscreva e compartilhe. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e por toda a sua família. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês hoje é exatamente esse, preservando a sensibilidade para com Deus. No ano passado, eu estava diante de um homem de Deus, um gigante espiritual da nação brasileira, que eu respeito muito. E eu não consegui esconder dele, porque nós estávamos vários dias juntos num evento, e ele percebeu que eu não comia refeição nenhuma, em dia nenhum. Eu estava no meio dos jejuns prolongados que tem feito. E num determinado momento, porque ele falou assim, olha, Subirá, te pegamos no aeroporto e vamos para o restaurante. Eu falei, então, posso ir para o restaurante, mas hoje não vou almoçar. Ele, já entendi. Então vamos te levar para o hotel. À noite a gente janta. Eu falei, pastorzão, à noite também não estarei comendo. Ele, tudo bem. Aí à noite, quando estávamos no evento, ele falou, amanhã tomamos café. Ele falou, pastor, na verdade, deixa eu dizer, eu não vou comer. Mas eu quero estar com vocês, eu quero conversar, eu quero compartilhar. E daqui a pouco, quando não deu para esconder, ele olhou para mim e perguntou, quantos dias você já está jejuando? Eu falei, vários. Ele falou, e quanto tempo ainda vai? Eu falei, vai um tanto. Ele olhou para mim, já tinha lido o meu livro. Ele falou, Subirá, talvez das pessoas que eu conheço, você seja quem mais jejue. Ele falou, eu não consigo me lembrar de alguém que eu conheça que jejue mais que você. A insistência, a frequência, a duração dos jejuns. O que me leva, se não te incomodar, a fazer uma pergunta. O que tem te levado com tanta insistência, frequência e intensidade a essa prática do jejum? No momento que ele fez aquela pergunta, eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, que foi quando eu comecei a jejuar com mais intensidade, ou mesmo até uma década e meia atrás, provavelmente minha resposta seria para o senhor a seguinte, a sede pelo sobrenatural. O anseio de ver o mover de Deus. De ter um ministério que não se limitasse ao resultado do esforço humano, da força do braço, da carne, mas que pudesse conectar com Deus e experimentar o favor do alto. E, obviamente, eu queria, nesse processo, viver mortificação para mim, sensibilidade para com Deus, mas, basicamente, eu diria que era um anseio pelo sobrenatural. Ele falou, e hoje não é a sua resposta. Eu falei, não. Hoje eu sei que isso vai continuar sendo um ato, um efeito colateral, uma consequência, mas hoje esse não é meu foco. Ele falou, qual é a resposta hoje? Qual é a razão? Eu falei, pastor, hoje, a minha resposta para o senhor sobre o fato do jejum estar se tornando intenso e recorrente é a capacidade que ele tem me trazido de perceber os deleites espirituais. E quando falei isso, ele olhou para mim e disse, interessante, me fale mais sobre isso. Falei, para te explicar o efeito espiritual que eu sinto, eu vou começar por um efeito físico do jejum prolongado. Você provavelmente vai sentir isso em jejuns menores. Mas depois de vários dias sem comer, o corpo passa por um processo de limpeza e desintoxicação. Junto com essa limpeza e desintoxicação, outros processos estão acontecendo, como o próprio fato de você não bombardear a sua boca com a diversidade de paladar, de sabores diferentes no seu paladar. Eu falei, e o paladar vai ficando absurdamente refinado. É impressionante. As pessoas costumam dizer que a água não tem gosto. Eu já viu alguém falar, água não tem gosto. Eu falei, quem jejua, discorda. Porque quando, depois de alguns dias, já pelo menos com mais de uma semana de jejum, você toma a água, às vezes você já percebe no primeiro gole que você está bebendo uma água de um pH alto, porque normalmente ela tem um gosto mais salobro. Às vezes você percebe que é uma água rica em minerais, porque ela tem um gosto metálico. Então a capacidade do paladar vai se distinguindo. Ele olhou para mim e falou, que interessante. Ele falou, eu tenho um problema de gastrite, eu dificilmente faço jejuns prolongados, nunca cheguei nesse lugar. Eu falei, pastor, assustador, foi um dia desses. Eu saí de um evento com pastores, e todo mundo foi para o restaurante almoçar. Queriam que eu fosse para o hotel. Eu falei, de jeito nenhum, vocês vão continuar falando de Bíblia, de Deus, do mover do Espírito Santo, eu quero estar nessa conversa. Mas está em jejum. Eu falei, mas hoje vai ser um banquete. Vou tomar água com gás com limão. Todo mundo riu. E nós chegamos lá e eu pedi mesmo a água e pedi o limão. E quando o garçom trouxe o copo com limão espremido, eu olhei aquilo, pensei, ele entendeu errado. Porque assim, a maior parte do tempo lá no Brasil, a gente pede o limão espremido, vai vir um copinho pequeno, nunca cheio, com normalmente o conteúdo do suco, do sumo de um limão. Mas aquilo era um copo bem maior, embora não fosse tão grande, e estava cheio até a boca. Quando eu vi aquele tanto, eu pensei, eu acho que ele confundiu e me mandou uma limonada. Então, eu peguei aquilo e dei uma bicadinha, uma aprovada. Quando eu dei um golinho, achei aquilo tão doce. Falei, meu amigo, eu acho que você confundiu o meu pedido. Eu queria limão espremido e não uma limonada. Ele olhou para mim e falou, isso é limão espremido. Eu falei, não, isso aqui está doce. Quando eu falei isso, ele olha para mim e disse, impossível. Eu vi o cara da cozinha espremendo um monte de limão aí, só tem limão. Eu falei, mas está doce. Ele olha e diz, não tem como estar doce. Eu pego e provo de novo.
Eu falei, tá doce. O pastor sentado à minha frente, do outro lado da mesa, desconfiado, pega aquilo e ele dá um gole. Ele dá um gole e faz uma careta e diz, pelo amor de Deus, Subirá. Isso aqui é limão puro, azedo, onde é que você está vendo doce nisso? Eu pensava que eu tô maluco. Eu pego aquilo de volta dele e dou outro gole. Eu digo, tá doce. Todo mundo na mesa começou a pegar um copo para provar. Eu quase fiquei sem limão. Só que todo mundo fez cara de azedo e dizia, você tá doido, Subirá. E de repente, só depois de todo aquele tempo, me caiu a ficha. Eu falei, é o meu paladar. Eu estou percebendo a frutose, o açúcar do limão, que ninguém consegue perceber. Foi assustador naquele momento imaginar que o limão, que é azedo para todo mundo e que normalmente é para mim, estava doce. É esse tipo de percepção que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Alguns dias depois, eu estou no outro evento de pastores, acompanho eles num restaurante. E dessa vez, depois terminou de comer, pegou para comer como sobremesa uma salada de fruta. E de repente eu vejo aquele cara virar um monte de leite condensado em cima da salada de fruta. E quando eu vi ele fazer aquilo, eu fiquei com vontade de voar por cima da mesa no pescoço dele, de gritar com ele, a fruta já é doce! Você imagina quem está sentindo doce no limão, quando olha para a fruta e diz, isso é doce. E eu queria dizer, você não precisa disso! Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, eu lembrei. Quantas vezes eu não botei, com o perdão da palavra, que isso ofende a maioria dos brasileiros, mas eu me lembrei que muitas vezes eu também havia colocado a desgraça do leite condensado na salada de fruta. Por quê? Quem está intoxicado de açúcar na sua dieta não consegue mais sentir o gosto da fruta. O doce da fruta, perdão. E ele precisa de um açúcar adicional. Quem vive essa limpeza de desintoxicação consegue perceber tão profundamente o doce da fruta que ele olha para aquilo não só como desnecessário, mas quase como uma violência. E quando eu estou terminando a história, o pastor está me olhando, balançando a cabeça, como quem diz, entendi. Falei, pastorzão, o jejum tem feito por mim na vida espiritual a mesma coisa que ele faz pelo meu paladar no aspecto natural. De repente eu estou lendo, estudando a palavra, eu começo a dizer, meu Deus, isso aqui sempre foi doce desse jeito. E eu é que não percebia. Às vezes estou num ambiente de adoração, de oração, e eu começo a dizer, isso sempre foi doce dessa forma. E era eu que, por alguma razão, não percebia. Sabe, ao que Deus tem me feito parar para pensar e entender. Muitas vezes nós temos pessoas que estão no mesmo culto, no mesmo ambiente. Mas a percepção do que se experimentou naquele lugar muda completamente de pessoa para pessoa. Eu lembro de um mesmo culto onde o irmão termina dizendo, pastor, que louvor e adoração foi esse hoje? Que glória, desde o primeiro acorde. Ele falou, a presença de Deus manifestou. Ele falou, acho que os anjos estavam nadando de braçada hoje. O negócio estava top, estava isso, estava aquilo. No final da mesma reunião, daqui a pouco, outro me procura e fala assim, louvorzinho sem vergonha esse. Eu penso, como é que é? Falei, essas duas criaturas estavam no mesmo culto? Sim, mas a percepção de cada um era bem diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ao que eu e você precisamos entender e compreender. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a um camarada chamado Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento individual. Sabe, há um lugar diferenciado em Deus onde eu e você escolhemos entrar. E eu comecei a compartilhar com aquele irmão, e o que eu estou falando agora não é uma introdução ao assunto do jejum ainda, é só um gancho que eu vou deixar para voltar nisso no final, para colocar princípios espirituais que nós vamos tratar que independem do jejum. O que é que eu e você precisamos para viver um relacionamento diferenciado com Deus, de sensibilidade para com Ele? O que é que eu e você precisamos para não viver retrocessos no relacionamento com Deus? Uma das verdades que eu tenho descoberto, eu quero destacar isso em primeiro lugar, é que quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Então o Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 6,21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquilo que você atribui valor e trata como tesouro, direciona ou atrai o seu coração. Se torna uma espécie de trilho na direção da qual você se move. Determina a maneira como você se relaciona com aquilo. O Senhor pontua isso com toda a clareza possível. Então, obviamente, a Bíblia não está dizendo que eu e você não possamos ter bens materiais. O texto fala de acumular, tesaurismo no grego. É quando você vai se tornando uma represa e está preocupado apenas em amontoar, está focado nisso. E diz, não dá para servir a dois senhores que são tão distintos. Ou você ama um e aborrece o outro. Ou você se dedica a um e despreza o outro. Esse é o foco e daqui a pouco nós vamos ver que Jesus fala a respeito disso. Logo na sequência em Mateus 6,24. E aí eu comecei a perceber nas Escrituras que eu e você buscamos aquilo que entendemos ser mais importante. Ou por falta de instrução, revelação bíblica, percepção espiritual, focamos em buscar só o que é material. Ou com entendimento do céu, orientação da palavra, focamos naquilo que é divino e celestial. Em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto,
e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se buscar o que é do alto fosse automático, fosse resultado natural, espontâneo da conversão, não haveria necessidade de orientação e exortação para isso. Então Paulo está escrevendo dizendo, gente, para pensar. Vocês morreram para o mundo. Vocês foram ressuscitados para viver com Cristo. Então foco agora. Busca o que é do alto. Pensa no que é do alto. Ele está dizendo, porque se você atribuir valor a essas coisas, o seu coração segue esse trilho, a sua dedicação está aqui. Mas se você focar no que é terreno, dando valor a isso, tu vai descambar para o lado de cá. Agradecemos por nos acompanhar até o fim. E se esta palavra falou ao teu coração, compartilhe com seus amigos, familiares e contatos do WhatsApp. Assim você estará semeando bênção na vida do seu irmão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.